exercício de mentalização. Não. A fé é uma estrutura. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento. E se ela é um firme fundamento, demora tempo. Não queira crescer na fé de um dia para o outro. Não queira que os seus problemas sejam resolvidos de um dia para o outro. Deus pode fazer isso. Mas Deus pode fazer isso e não é pela sua fé. É pela sua misericórdia. Amém? Amém. Mas repare, mas há pessoas que também se encostam à misericórdia de Deus. Eu posso fazer tudo o que eu quero porque Deus é bom. E então, claro que levam uma vida má. Porque vivem com base no exercício da misericórdia de Deus e não vivem com base numa estrutura que é a fé. A fé tem uma estrutura. É o conhecimento acerca da pessoa de Deus. Vocês querem entender isto? Repara uma coisa. É mais fácil uma pessoa vir à igreja pelo vai que Deus cura. Ok? Vai que Deus cura. E a pessoa vem naquela. O que é que tu vais à igreja dizer? Vou buscar cura. Não vou conhecer Deus. Vou buscar cura. Mas é curioso que o cântico do Zaqueu é bonito. Diz assim. A Bíblia ensina que o Zaqueu fez tudo por tudo para quê? Para conhecer Jesus. Não era para ver o que é que podia tirar dele, mas ele queria o conhecer. E o que deve trazer as pessoas às igrejas é o desejo de conhecer Jesus. E então aí sim, a igreja cria estrutura. Porquê? Porque a igreja sou eu e você. A igreja não é um edifício. Esta sala não é uma igreja. Esta sala é um lugar onde a igreja se reúne. Esta sala não foi feita para Deus, não foi feita para Deus, irmãos. Esta sala foi feita para mim e para si. Para nós nos podermos juntar aqui. Agora, o que foi feito para Deus, fui eu e você. Esta sala para Deus, olha, é como a sombra de uma figueira, como a sombra de uma oliveira, como uma rua. Agora, nós estamos aqui muito melhor do que estivéssemos na rua. E estamos aqui a ouvir a palavra todos juntos para crescermos no conhecimento de Deus. Para quê? Para sermos preparados para a vida. Para sermos preparados para a vida. Irmãos, o cuidado de Jesus foi este. E não há pessoa mais preparada para a vida do que uma pessoa livre. Quando a pessoa está preparada para a vida, se torna livre. Olha os nossos filhos. Crescem na nossa dependência. Depois conseguem ganhar a estrutura e tornam-se independentes. Porquê? Porque estão preparados para a vida. Então eles se tornam independentes. Porque estão preparados para a vida. Claro que eles sabem que sempre podem contar connosco. Então connosco é precisamente a mesma coisa no que diz respeito a Deus, irmão. Nós sabemos que podemos contar com Deus, mas nós preferimos dizer a Deus, conta connosco. Isso é um sinal de maturidade. Primeiro, a coisa melhor que os filhos dizem, pai, fica tranquilo, está tudo bem. Quando eles dizem, fica tranquilo, está tudo bem, eu até me mato. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, diz assim, eu porém, irmãos, no versículo 1, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Irmãos, nós não vamos ser crianças em Cristo sempre. Claro que nos primeiros tempos, quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, o Senhor nos pega ao colo. E o que é que nós fazemos? Choramos. E o Senhor dá-nos mama. Por isso é que as coisas dos primeiros tempos são formidáveis. Que é tudo fácil. Olha, a criança não está minimamente preocupada se a mãe come ou não come para dar leite, se o pai trabalha ou não trabalha. A criança chora e só tem que pôr uma mamadora na boca e acabou. Ela não está minimamente preocupada com a forma de que os recursos chegam a ela. Mas, como ela vai crescendo e vai desenvolvendo faculdades, como eu vos falei há uns dias atrás, a criança está pronta a comer comida sólida quando ela consegue sustentar a cabeça ita. Umas é aos 4 meses, outras é aos 5 meses, outras é aos 6 meses, não há um tempo determinado. Tudo depende da evolução da criança. É como nós. Nós só estamos capacitados para resistir no dia mau em função do nosso crescimento espiritual. Se na verdade a igreja, pelo seu ensino, gera dependência no crente, o crente nunca vai ser capaz de superar situações. Ele sempre vai depender de alguém. Mas é isso que Deus não quer. É isso que Deus não quer. Por isso é que a Bíblia diz que alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Deus dá liberalmente e não lança na cara. E quantos recebem ajuda de A, de B ou de C ou de D e ficam vassalos dela? Não te esqueças que eu te ajudei. E então vem o jogo dos favores. Ele fez-me um favor, eu tenho que lhe fazer um favor. Ele fez-me aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Irmãos, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus quer que nós sejamos livres. Livres. E um ser livre é um ser feliz. Olha os pássaros. Um ser livre é um ser feliz.
Porquê que há muitas pessoas infelizes nas igrejas? Porque não são livres, irmãos. Porque se ela faz um erro, a igreja condena. Se ela faz uma coisa à revelia, é condenada logo, é posta de parte logo, é acusada logo, é rotulada logo. Se a pessoa aos olhos da outra não é fiel nisto, não é fiel daquilo, pronto, a vida dela está assim porque ela é infiel. Ou seja, a igreja tem logo o propósito de condenar, de criticar e de acusar. Quando na verdade, isso é um erro. Porque Jesus disse que nunca não veio chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. Então a oportunidade é dada a todos aqueles que falham, a todos aqueles que erram. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus veio. Por isso é que Jesus, quando foi interpelado, disse: vocês são capazes de me dizer, vocês podem me dizer aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Mas os médicos não estudam para se curarem a si próprios. Eles estudam para saber os outros. E Jesus estava a dizer: foi para isso que eu vim, para saber os outros. Não foi para viver para mim, foi para viver para os outros. Não foi para me servir a mim, foi para servir os outros. Não foi para me curar a mim próprio, foi para curar os outros. O médico estuda não é por si, é para ser útil ao próximo. É ou não é? Foi para isso que Jesus veio. E então Paulo está aqui a escrever à igreja o seguinte: leite vos dei a beber e não vos dei mantimento sólido. Porquê? Porque ainda não o podias suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E Paulo foi confrontado com uma igreja onde até havia a manifestação do Espírito. Mas isso é pouco. Porque o objetivo da manifestação dos dons é para que o corpo cresça, uniforme. Não é para manifestar apenas, é para produzir fruto. E depois Paulo diz: porquanto havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando depois alguém diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Nem é Paulo nada. Ou seja, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Seres do meio através do qual vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, diz Paulo, eu plantei. Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Foi Deus. Onde é que está o nosso mérito? O mérito é de Deus. Então vocês têm que se firmar é nele e não em nós. O que é que Paulo estava a dizer? Sendo livres. A igreja, o Evangelho sempre aponta para a liberdade do ser humano. Esse é o objetivo, é dos objetivos fundamentais do Evangelho. Porque Deus compreende que uma pessoa só pode ser feliz sendo livre. Porque tudo o que ela faz de coração, porque ela não é obrigada a coisa nenhuma. Então o que é que há aí? Singeleza de coração, há pureza de coração, há sinceridade. Então aí há todas as condições para que Deus possa fazer o que lhe apraz. Porquê? Porque Ele é um Deus de um povo livre. Qual foi o primeiro propósito de Deus ao tirar o povo do Egito? Foi tirá-lo do cativeiro e levá-lo para a liberdade. Porquê? Porque Deus não quer um povo cativo, Ele quer um povo livre. E a igreja no nosso tempo tem tornado o povo cativo e não livre. Mas é isto que Deus não quer. Deus quer que eu seja livre e que você seja livre, amado irmão, amada irmã. Não se prenda a conceitos nem a preconceitos. Seja você próprio com Deus, aprendendo, conhecendo dele. E então você vai ser uma pessoa tremenda. Tremenda. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento foi de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém? Nós somos a lavoura de Deus e nós somos o edifício de Deus. Então é Deus que o edifica. É Deus que nos edifica. E Deus não nos edifica na aparência, Ele nos edifica na essência. Amém? Veja Mateus 7, venha comigo a Mateus 7 e vocês vão compreender aquilo que Deus colocou no meu coração.